Estamos de volta com o segundo bloco do RVC Notícias. O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, perderá 5 posições no grid de largada do Grande Prêmio da China por ter substituído a caixa de câmbio do seu carro. A prova será disputada no domingo, com treino classificatório acontecendo no sábado. Hamilton, que foi campeão do mundo em 2011 e que venceu 2 vezes em Xangai, anunciou o problema de transmissão na última quinta-feira, já na localidade chinesa que abrigará a terceira prova da temporada. O inglês tem 30 pontos na classificação geral, 5 a menos que o atual líder, o espanhol Fernando Alonso da Ferrari. Na terceira colocação, com 25, está o também britânico Jason Button, companheiro de equipe de Lewis Hamilton. E mais uma quarta-feira com muitos jogos pela Taça Libertadores e pela Copa do Brasil. E quem traz mais informações é Gil Arruda. Cristian Martins e amigos do RVC Notícias. Nessa quarta-feira nós tivemos bola rolando pela Copa do Brasil, com destaque para o São Paulo, que conseguiu aí a sua 11ª vitória consecutiva em 2012. Venceu o Bahia de Feira de Santana ontem por 5-2 e conseguiu classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Outro time que conseguiu se classificar foi o Atlético Mineiro, que venceu fora de casa o Penharol do Amazonas por 5-0. Outro destaque da rodada foi o empate entre Chapecoense e Cruzeiro, que valeu aí pela primeira rodada, né, da Copa do Brasil. E agora teremos o jogo de volta na Arena do Jacaré e o Cruzeiro joga pelo empate sem gols. E tivemos mais resultados pela primeira rodada da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Pela Copa do Brasil também nós tivemos na noite da quarta-feira o empate entre ABC de Natal e Vitória da Bahia por 1-1. O Ceará jogou em casa e empatou com o Paraná 2-2. O Remo do Pará venceu o Bahia por 2-1 jogando no estádio Mangueirão. Nós tivemos também a segunda rodada da Copa do Brasil, jogos de volta, com destaque para a vitória do Grêmio, 3-0 jogando em casa. O Grêmio venceu aí muito bem o Ipatinga de Minas Gerais e conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Outro time que se classificou nessa segunda rodada foi o Coritiba, que reverteu a vantagem em cima do Asa de Arapiraca, venceu por 3-0. Nós tivemos outras partidas válidas pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Sport, jogando na Ilha do Retiro, conseguiu ser eliminado pelo Paysandu. A derrota foi por 4-1. Já tinha perdido a primeira partida por 2-1 e dessa vez perdeu de goleada em casa. E o Goiás, outro que jogou em casa, venceu o América Mineiro por 4-3. Saindo da Copa do Brasil, indo para a Libertadores da América. Nós tivemos brasileiros nesse meio de semana, com destaque para o Corinthians, que conseguiu vencer fora de casa o 3-1, a equipe do Nacional do Paraguai jogando em Cidade del Este. E o Corinthians conseguiu classificação para a próxima fase, assim como outros times dessa Copa Libertadores, como o Vélez Sarsfield e também o Boca Juniors, que venceu o Fluminense jogando ontem no Engenhão. O Fluminense, que vinha aí de 5 vitórias em 5 jogos na Libertadores, acabou sendo derrotado em casa, 2-0 para o Boca Juniors, que adora vencer os brasileiros jogando aqui nos nossos domínios. Outros brasileiros em campo, o Flamengo joga nesta quinta, 7h30 da noite, contra o Lanús, precisando vencer de qualquer maneira e torcer para pelo menos um empate entre Olímpia do Paraguai e Emelec do Equador para sonhar com vaga na próxima fase. Outro time que já está classificado é o Vasco da Gama, que joga nesta noite no Uruguai contra o Nacional, precisando vencer para garantir aí a primeira colocação no seu grupo. Esses são os destaques do esporte para o RVC Notícias. É com você, Cristian Martins. Obrigado, Gil. E a Prefeitura de Taubaté irá realizar um leilão envolvendo veículos e maquinários da frota oficial. Mais informações com Viviane Loureiro. Foi realizado o segundo leilão de maquinários e equipamentos da frota oficial da cidade de Taubaté. E isso em menos de 2 anos foram leiloados 88 itens, dentre eles ônibus, caminhões e tratores. E em 2010 também teve um leilão que chegou a ser 78 itens arrematados no valor de R$536 mil. É com você, Christian. E você confere agora mais destaques do Brasil e do mundo. Menos de um mês depois de 2 brasileiros, Roberto Laudísio, na Austrália, e Carlos Meldola, em Santa Catarina, terem morrido após receberem disparos de armas de choque, a brasileira Condor de Tecnologias lança a Spark, sua pistola elétrica, a primeira nacional, na feira de segurança que acontece no Rio de Janeiro. A Condor alega que o seu dispositivo elétrico incapacitante é mais seguro que os outros concorrentes mundiais. A empresa brasileira diz que usa 40% menos energia e interrompe o choque após 5 segundos do disparo
e tem trava e memória dos últimos 1000 disparos. E vamos para mais destaques do Brasil e do mundo. O boletim médico divulgado na manhã da última quarta-feira, dia 11, pela Santa Casa de Itapeva, no interior de São Paulo, apontou o agravamento no estado de saúde do ator Thiago Klimek, de 27 anos. Ele está internado desde a última sexta-feira. O ator interpretava o papel de Judas na Paixão de Cristo, encenada na cidade de Itararé. Na cena da morte do personagem, houve um acidente e Thiago acabou sendo enforcado. Segundo o relatório, o paciente mantém o quadro de coma profundo, sem sedação. No entanto, o estado de saúde passou de grave para gravíssimo. Ele respira com a ajuda de aparelhos. E a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira um texto que endurece a lei seca e aumenta as ferramentas para que a polícia comprove a embriaguez dos motoristas. O texto aprovado ainda precisa passar por votação no Senado e só depois segue para a sanção presidencial. O principal ponto do texto é a ampliação das possibilidades de provas consideradas válidas no processo criminal de que o condutor esteja efetivamente alcoolizado. Segundo a versão aprovada pelos parlamentares, não será mais necessário que seja identificada a embriaguez do condutor, mas uma capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. A comprovação desta condição poderá ocorrer por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito. O texto também prevê o chamado direito à contraprova, ou seja, caso o condutor não concorde com os resultados destes testes, poderá solicitar que seja realizado o teste do bafômetro, por exemplo. E vamos para mais um intervalo, e a seguir você confere. Pagamento de concurso público é prorrogado em Pindamonhangaba. Fique com imagens de Caraguatatuba. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional.